Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé, estou trazendo para vocês mais um vídeo, galera. Hoje eu tô de novo aqui com o Sérgio Switch, meus amigos, em clima de WrestleMania, mas não para falarmos da WrestleMania que tá chegando, em sim do pós-WrestleMania, que é uma coisa que ninguém pensa. E o Sérgio conseguiu pensar, vamos falar do que pode acontecer depois da WrestleMania, já que todo mundo tá falando só sobre a WrestleMania, né? Então, Bora, Sérgio, bora. seja muito bem-vindo de novo. E Salve, aí, cara? galera. Beleza? Vamos falar um pouquinho, né, sobre o que o pessoal não pensa muito, que o pessoal só tá focado no ouro, mas também tem o depois, né? Tem as consequências, porque pra gente não ficar de ressaca, eu e o Zezão aqui vamos arrumar as histórias para depois da WrestleMania, deixar tudo arrumadinho e vamos dividir aqui as ideias para ver o que vai rolar, né? Se sai alguma ideia boa, se não sai. Tamo É, aí. pois é, então. Tem muita coisa interessante que pode vir depois da WrestleMania. Às vezes, inclusive, as coisas mais legais vêm depois da WrestleMania, não na WrestleMania em si, viu? Exatamente. Dá até pra Apesar da discutir isso. WrestleMania ser o final da temporada, mas sempre tem a próxima, né? E a gente tem que estar É, preparado para a próxima. Então, exatamente. Mas e vamos falar aí, sobre isso. de ideia assim que você tenha anotado aí pra depois da WrestleMania, o que você acha que pode acontecer assim, ou que é do seu gosto acontecer depois da WrestleMania? Cara, eu já penso logo de primeira assim, o que vem na minha cabeça é a construção da Rhea Ripley. Eu penso depois da WrestleMania ela pode estar dando um boom na carreira dela e inclusive assumindo a liderança do Judgment Day, né? Porque ela vai voltar com o título, creio eu, e a Judgment Day vai acompanhar ela e dessa vez acho que ela se consolida pela primeira vez como líder, né? Ela que já tem um destaque, mesmo a Stable não tendo uma liderança assim explícita, mas ela rouba a cena. A gente sabe que a maioria das vitórias foi por causa dela, e ela voltando com o título, sendo acompanhado com o Finn Balor, o Priest e o Dominic, vai ser algo diferente na WWE, porque eu acho que a gente nunca teve uma stable de homens comandada por uma mulher, e que a mulher fosse o destaque. Se tiver acontecido, até me corrija, eu não lembro, mas eu acho que dá para dar uma alavancada. Acho também que posteriormente o Finn Balor e o Priest poderiam ganhar o título de tags também, quando desunificasse e tal. Até para o Finn Balor completar o Grand Slam que a IWC tanto pede. Eu acho que a principal proposta é essa: Rhea Ripley como campeã e líder da Judgment Day e levando para frente mais a sério esse stable que está um pouco bagunçada. Talvez Entendi. trazendo mais seriedade. O mais próximo que a gente teve foi a Vicky Guerreiro sendo gerente do SmackDown. Ela tinha um grupinho lá dela que ajudava. Teve ali a Stephanie McMahon com a autoridade também, tinha um grupo ali que Mas ela em parte ajudava. elas são managers, né? Não É, chega a ser a participante então. direto da stable. E aí Nesse caso da Rhea Ripley, não, né? teve a Zelina também lá, que comandava lá uma dupla do Andrade, depois mudou pro Garza e tal, mas nada que Fury seja um também. grupo, né? Nesse Ela caso. era mais manager, é como a gente diz, né? Sempre elas ficam mais como managers, apesar de assumir a liderança, elas não estão ativamente na stable, como a Rhea Ripley vem participando do Judgment Day, né? Mas eu tenho minhas dúvidas, eu acho que se a Rhea Ripley ganhar mesmo o título, talvez ela até saia do grupo, assim, porque eu imagino que o Finn Balor, e aí dá até pra gente já abrir já a discussão aqui, pós-WrestleMania, eu não sei como que vai ser trabalhado ele, mas eu acho que na WrestleMania ele sai derrotado pro Edge, que eu imagino que Do Ed, enfrente né? ele. Tem esse porém. Então vai sair por Eu baixo. O tava. Dominique eu acho que também sairá por baixo se tiver um confronto com o Rey Mysterio. Então numa dessas o grupo pode estar meio zoado, meio brigado, Pode meio que e se a Rhea Ripley fragmentar, né? simplesmente, ó, pica a mula e vai seguir a carreira dela grande sozinha. Não sei, pode acontecer também. É uma parte que eu acho ruim, não vou mentir, acho ruim, porque eu acho que a Rhea, ela com o Judgment Day, apesar da Esteban não ter tanto destaque, ela ganhou o destaque para ela. E ela ficando sozinha, a gente vê que ela vai ficar de novo, né, nesses reinados genéricos que tem aí. E com a Judgment Day poderia ser um diferencial nos reinados femininos, né? Não sei se só aquela mulher que se diz, eu sou dominante, e bate no peito, como a Bianca Belair, como a Ronda, como a Charlotte. Então seria algo diferente. Então eu, particularmente, não faria ela se separar do grupo. Eu particularmente deixaria porque ela é o destaque. O grupo poderia E ajudar ela no reinado, né? Porque a gente nunca teve exatamente. isso. A gente teve o Uma James dinâmica a Ellsworth mais. ajudando a Carmela, né? Uma Isso, época. isso. Foi a O única vez, Dominique e assim. o James Ellsworth estão quase no mesmo nível? Estão, mas Não vamos exagerar, o Dominique não tá nesse é, nível ainda, né? O James Ellsworth é bem melhor. James Ellsworth foi é isso desafiante aí. ao título mundial, vamos respeitar, né? Exatamente, né? Não pode desrespeitar o cara. Bateu AJ Styles. Mas aí, até falando sobre pós-WrestleMania, uma coisa que geralmente acontece é os debuts, né, do NXT.
Você tá esperando a chegada de alguém no main roster vindo do NXT, assim? Eu, por exemplo, eu imagino que talvez, já que o Grayson Waller não ganhou do Bron Breakker o título, ele chegue ao roster principal. E Super Estrelas, eu imagino que a atração tóxica talvez chegue até antes da WrestleMania. Vamos até assistir os próximos shows, que eu acho que esses serão os debuts aí que a gente vai ter no NXT. Você imagina mais algum, assim? Bom, eu acho que tem essa questão da atração tóxica, eu acho que eles podem sim se unir com a Bayley e o grupo da Bayley lá. E, além disso, acho que depois de WrestleMania não tem como, cara. O Boom Breaker tem que subir. Acho que tem que começar a se trabalhar um pouco mais no mid-card do main roster, para se projetar para um futuro maior. Eu acho que ele tem que começar da base e tem que subir do NXT. Então, eu acho que ele tem que começar ali no mid-card, pegando um americano, tal, fazendo um reinadozinho lá, tal, fazendo tag com alguém. Acho que seria um bom começo para ele no ano que vem já subir para o main roster já. Acho que já deu o que tinha de dar no NXT. Teve um ótimo reinado. E é isso, eu como não acompanho muito o NXT, eu acho que são só esses nomes que eu tenho mais apego para que subam logo. Legal. E depois da WrestleMania, eu não sei se esse ano a gente vai ter o WrestleMania Backlash, né, que é a WrestleMania da Deep Web. Uma dessa rola alguma outra revanche ali, algo relevante. Mas, convenhamos, o que vem realmente de grande depois da WrestleMania, que o pessoal realmente fica esperando, é o Money in the Bank. E esse ano em especial será em Londres, cara. Quem você imagina que pode aí ser os vencedores do Money in the Bank esse ano? Eu talvez até pense que o Finn Balor pode ter uma fanservice e ganhar lá no Reino Unido, por ser um pay-per-view lá. Ou numa 10ª super estrela, tipo a Beck. Mas eu acho que a Beck com Miss Money in the Bank é esquisito. Já o Balor como Mr. Money in the Bank combina até. Mas não necessariamente por ser em Londres vai ganhar alguém de lá, né? A último Clash of the Castle, os malucos perdeu tudo lá do Reino Unido. A gente viu que a WWE não liga muito pra isso lá, mas sim, o Finn Balor é um dos nomes que eu particularmente queria. Como vocês sabem, eu falei no Zaz Rumble, sou fã do Balor. Adoraria ver ele com a pasta. E com o Judgment Day, eu sou um dos poucos que apoia esse stable. Porque eu penso assim, tipo, eles separados, eles vão ficar sem espaço, então é melhor que eles fiquem juntos nessa roubalheira toda. Eu acho que o Finn Balor seria um ótimo fanservice, mas como a gente tinha falado antes, um cara que está se construindo aí para ser um possível Mr. Money in the Bank, caso o chefe da tribo se mantenha como campeão, é o próprio Sami Zayn. Talvez ele possa vir a ser humilhado nesse próximo Extreme Rules não, o Elimination Chamber, que vai ser em casa, e ele possa ficar com essa vingança na cabeça e ir com sede ao pote até o Money in the Bank. Então ele seria um puta de um Mr. Money in the Bank. Eu acho que ele é o nome assim que a gente deve prestar atenção nesse Money in the Bank que está por vir aí. Eu escolheria ele, inclusive. Eu acho que faria muito sentido. Isso levando em conta que o Roman Reigns siga como campeão, né? Que aí faria todo sentido do mundo o Sami Zayn ter sempre ali uma arma apontada pro Roman Reigns e poder até acabar com o reinado dele, né? Você ia falar alguma coisa? As humilhações e tal. Até como vingança. O Roman ficar esperto pelo que ele fez, por toda essa humilhação. Eu fico até imaginando ele falando, essa aqui é a minha maleta, eu tô de olho em você, não acabou a nossa história. Tudo isso tem a cara do Zayn. Então, sim, com certeza. Seria um casting vingativo bem... Aí ele vai lá e falha. Nossa, eu ia chorar. mais um pra conta. Pelo amor de Deus. E aí a gente pode pensar em alguns outros nomes alternativos. Acho que Miz de novo 3 vezes não. Seth Rollins de novo também acho que não vingaria agora. Apesar de que seria bom pra ele sair da lama, né? Porque o Rollins tá meio estagnado. Sim. Um Money in the Bank ajudaria bastante. Mas eu acho que aí pra ele, pro Miz em específico, é ele ter lá o recorde do Intercontinental mesmo, pra poder ficar mais bem feito, né? Cody Rhodes ano passado chegou a ser cogitado a vencer, né? Só que esse ano já ganhou o Royal Rumble, então, né? Aí não dá também. Ano que vem não dá. Não dá pra fazer um pouco de Del Rio nele. Mas ele tem uma cara assim, meio de... Como ele é meio mafioso, ele como Mr. Money in the Bank seria interessante de ver. Sim, eu inclusive não teria escolhido ele vencedor do Royal. Eu teria feito o Zen ao Royal e ele ganharia o Money in the Bank esse ano. Eu faria assim. Seria uma boa, né? Porque ele tem um perfil, né? Ele tem essa cara meio de playboyzinho. E ele bateu na trave, né? 3 vezes era pra ter vencido e alguma coisa mudou de última hora. Pobre Cody Rhodes. É complicado. Mas aí a gente pode pensar aqui, por exemplo, o Theory de novo ganhando, dessa vez para ter sucesso? Não. Eu acho que não. O Theory eu acho que perdeu já o prestígio, acho que não. Só daqui 10 anos. Ganhar de novo.
É, Deixa eu pensar em um outro nome. Kevin O Owens, próprio. talvez, que nunca venceu. Isso. O próprio Owens também com o Sami Zayn seria uma boa. Ele tem cara, ainda mais se ele tornasse heel. É. Vamos supor, o Sami Zayn ganhou do Roman na Elimination Chamber, é o campeão. E aí o Sami Zayn passa a WrestleMania campeão também. Aí o Owens ganha o Money in the Bank, aí pronto. Aí todo mundo já cria aquela expectativa. Ih, A vai clássica ter roubalheira rivalidade de dele, novo. Kevin Steen. Bons Ai, tempos. ai. Mas Então, seria uma boa. é. Mas agora, Zezão, pensando agora no maior, no ouro maior, Roman Reigns, a luta dele contra Cody Rhodes, o que você vê para depois? Você vê o Cody Rhodes como campeão, Roman Reigns seguindo como campeão? Você me Então, diz. um Dessa vez eu cenário, pergunto para você. um cenário com o Cody Rhodes campeão, eu acho que ele já deu a entender que ele vai tentar mudar o design do título, né? Então isso é uma mudança que a gente pode ter depois aí. Sim, sim. Isso se o título realmente seguir unificado, que parece que vai, então a gente vai ter um título mundial só. Tendo um título mundial só, já se preparem, porque uma das brands vai ficar desfalcada, né? Ou o campeão vai ter que aparecer nas duas direto e reto, coisa que eu acho muito difícil, né? É, Então, assim, complicado. a gente vai ter aí pelo menos mais um ano, ou até mais tempo, uma brand aí que vai ficar desfalcada. Provavelmente acho que vai ser a do Rock, já está acostumada. Aí o título dos Estados Unidos, por outro lado, pode ganhar uma força, né? De ter ali ser considerado praticamente um mundial ali da sua brand. Eles podem fazer uma inversão também, um draft, né? Que dá até pra gente falar na sequência o que pode vir depois da WrestleMania. Falam de um draft aí que a gente pode discutir. E aí o Intercontinental ir parar no Raw, já que ele tá valorizado com o Gunter. Só que aí a gente vai ter um título mundial só no Raw, onde o campeão não perde nunca, que é o Gunter. É outro over É, também, né? Pode ser uma coisa complicado. complicada. Sendo o Roman Reigns o campeão, ainda depois da WrestleMania, aí, meus amigos, aí eu acredito que só tem duas formas de ele perder. Pro próprio Sami Zayn ganhando o Money in the Bank, ou só ano que vem com o The Rock aí, ou esse ano mesmo, aí no Summers, né? Mas eu acho que o The Rock deve ter calendário aí pro segundo semestre. Mas quem sabe do ano que vem aí sim, talvez o Roman Reigns vá perder esse título e só para um cara do tamanho do The Rock, acredito eu, né? Sendo assim, se preparem, porque mais um ano teremos títulos ali unificados, concentrados em um cara só que não vai perder, então isso faz com que os títulos de midcard até tenham que se virar, né? Digamos assim. Então esses são os dois cenários que eu enxergo, independente do resultado. Acho que a gente tem que pensar nos desafiantes que eles possam ter, né? O Roma provavelmente vai enfrentar uns caras diferentes. De repetido, eu acho que vai repetir só o Rollins, que ainda não teve aquela revanche dele. Aí vai pegar o Lashley, aí vai pegar um AJ Styles quando voltar de lesão, talvez um Randy Orton, né? Vamos começar a botar esses caras assim diferenciados, um Strowman da vida. E o Cody Rhodes, se ele ganhar, aí pronto. Aí dá pra colocar qualquer um contra ele, porque aí vai ser sempre uma novidade, né? E eu imagino o Cody Rhodes levando esse título, acho eu, até depois do SummerSlam aí. E aí acho que ele perderia ali um pouco antes do Survivor Series. Eu penso dessa forma. Bom, bom. Eu já penso um pouco diferente. Eu já penso que, pelas notícias que vazaram aí, né, que o Cody Rhodes não era nem a segunda opção, era a terceira, eu não vejo um futuro com o Cody Rhodes com o título. Apesar de que eu queria muito que ele concretizasse essa história, mas só com o título mundial. Universal não. Mas para isso teria que desunificar e tal. O que vem na minha cabeça mais é continuar o reinado do Roman, até porque a gente viu que quando a gente acha que está acabando, ele consegue se renovar. Essa storyline da família se mostrou um potencial enorme. Então dá para arrastar mais um pouco. Acho que como a WWE está construindo um Roman Reigns over e com várias conquistas, com várias lendas, ele já venceu Goldberg, Brock Lesnar, Edge. Eu acho que dá para botar mais uma. E é uma que o pessoal tá falando muito, que é o Stone Cold Steve Austin. Eu acho que ele se encaixaria mais ou menos na Arábia Saudita, porque é onde o pessoal solta o dinheiro, é onde o coroa vai querer sair de aposentadoria para lutar, aquela fanservice. Então esse seria mais um nome pro Roman ou passar ou perder. Mas eu não acredito que o Roman fosse perder pro Stone Cold. Acho que seria mais uma conquista para ele botar no currículo e tal. Eu faria assim, eu não faria o Roman perder pro Cody Rhodes. Eu faria ele avançar. Posteriormente, escolha, assim, pessoal minha, eu faria a desunificação dos títulos. Para mim, não dá para ficar segurando os dois. E um cara, se fosse assim, para eu escolher por desejo meu, para tomar o título do Roman, o Mundial, seria o John Cena. Como já passou a storyline e não aconteceu, talvez se ele fosse melhor trabalhado no futuro, para uma possível entrada do John Cena para o Hall of Fame, eu faria ele pegar esse último título dele na carreira para avançar o Ric Flair e se consolidar como o maior da história.
seria simbólico, porque ele estaria vencendo o maior atual, e acho que até posteriormente ele pudesse perder para o Cody Rhodes em uma luta amigável, o Cody Rhodes seguir com essa storyline do pai dele e tal, e o título universal ficasse com o Roman para ele continuar contando o inicial, né? Que o reinado que vale mesmo é o reinado universal. E eu faria realmente ele perder para essa storyline do The Rock, que para mim é o que se encaixa, cara. Tá tudo se encaminhando para The Rock na WrestleMania, The Rock e Roman, porque a família desde o início, Solo Sikoa, os de Uso se separando e perdendo o título pro Sami Zayn, pro Kevin Owens, tudo isso se encaminharia nesse ano para The Rock chegar e acabar com esse reinado, e seria simbólico, entendeu? É o início, meio e fim do chefe da tribo, um personagem que vai ficar com certeza marcado para a história da WWE, pelo número de conquista, pelo número de recordes quebrados, tanto ele quanto os primos. E eu acho que é o final de história perfeito. Eu acho que seria cinema você fazer dessa forma, você deixar pelo caminho um John Cena aposentado com o maior recorde do mundo, e isso estando no reinado do Roman Reigns, esse feito estando no reinado do Roman Reigns, para fechar com chave de ouro. Acho que não tem outra opção a não ser o The Rock. Não tem como fechar melhor do que o The Rock. Também tem a opção do Sami Zayn, mas eu acho que o Sami Zayn vai mais puxado pro lado de destruir os de usos depois, né? Quebrar a Bloodline de dentro para fora. Acho que soltar o Jay e deixar o Jimmy sozinho e assim conseguir quebrar o reinado deles e pegar com o Kevin Owens, ou até com o próprio Jay. E nessa história aí eu acho que é isso. O Roman Reigns tem que continuar o reinado e, na minha opinião, deveria desunificar. Legal. Havendo uma desunificação, acho que seria o ideal para saúde dos shows semanais, né? Ele estar dividida. Exato. Nem que tivessem feito o Roman Reigns ficar com o Universal e o Mundial ficar separado dele, né? Pelo menos, se vão deixar o reinado dele esticar mais, que tenha um título realmente ali separado para os outros lutadores, né? Mas realmente eu entendo o seu ponto. Agora, em relação a, por exemplo, o título da Bianca Belair, que é outro título que vai talvez varar uma WrestleMania, né? Ela ganhou na WrestleMania do ano passado, tá chegando nessa já para defender, contra quem a gente ainda não sabe, pode ser uma Asuka da vida, imagino que pode ser ela como a favorita, né? É mais credível, né? Mais credível entre as que estão E lá é a aí, Asuka. você imagina como o futuro desse título do Raw, independente de quem vença? Cara, eu queria que a Asuka vencesse só para encerrar esse reinado. Achar que isso vai acontecer, eu já acho que não. Acho que o que eles estão preparando mesmo é que a Bianca seja um pouco mais dominante por mais um tempinho. É um nome que pararia ela, não sei, cara. Acho que a Ronda Rousey viria bem no embate. As duas são parrudas, as duas são Ou um fortes. casting, né? Ou um cash, podendo ser também da Ronda Rousey. A Sim. gente pode pensar nessas possibilidades, mas eu acho que pelo fato da Bianca estar tão over, eu não consigo pensar num nome que encaixe, que... Eu queria a Bayley, só que a Bayley já tentou várias vezes, foi tanto na trave que eu acho que já perdeu até o time. A Bianca, ela Então, virou o Roman Reigns das mulheres face, isso, né? isso, É mais ou menos isso. isso. Se ela É o que deixa um passasse pouco da chato. Rhea, se ela passasse da Rhea, é mais uma over que ela teria batido. Se passar da Ronda, Eu, mais uma. Tá zerando, né? Tá acabando as opções. eu acho que o erro foi esse. Eu acho que a Rhea Ripley não deveria ter ido no SmackDown, porque seria perfeito pro Raw. Ela já tá no Raw, ela já atua no Raw, ela seria perfeita para acabar com o reinado. Só que aí Então, ela foi para Charlotte e aí, mas cara, aí nossa. você entende por que será que eles fizeram essa troca? Porque eles querem fazer a Rhea campeã, mas não querem tirar o Não título da querem tirar o Bianca. título. Então, me Exatamente. parece ser muito esse o caminho. Então, eu imagino que a Bianca seguirá campeã. É. É, Eu acho que ela continue com o título depois da WrestleMania. Acho que ainda pega umas duas ou três aí qualquer e depois perca lá para próximo do SummerSlam. quem sabe. Ou até pro cash mesmo. Mas Mas que e tá as difícil de tags? engolir, tá. O que você acha das Cara, tags aí, de modo geral? eu acho que os de uso já estão chegando no fim. Pelo que a gente viu, né? Pelas coisas que a gente vê, eu acho que o Solo Sikoa vai pegar um pouco o lugar do Jay esses tempos. Mas eu acho que não adianta, cara. Sami Zayn e Kevin Owens, se o Sami Zayn não vencer o Roman Reigns, eu acho que eles vão pegar finalmente o título de tags. Eu não lembro se eles já conquistaram o título de duplas na Na WWE, WWE, não. mas mas já mereciam faz tempo pela amizade deles, pelas storylines que eles já tiveram. Eu acho que é até simbólico os dois terem esse título, ou pelo menos um deles, né? Não necessariamente os dois. Eu realmente não sou a favor dessa unificação de títulos. Acho que
eles tomam muito espaço. E agora que as duplas estão crescendo mais, eu acho que tá na hora de separar para conquistar. É, Acho que Sami Zayn e o Kevin concordo. Owens poderiam ganhar um. E eu acho que o Sheamus e o Drew McIntyre também são outros nomes ótimos para pegar o outro título, né? Uma galerinha face aí e tal. Seria bacana. O Judgment Day também, como eu falei, para o Finn Balor conseguir o Grand Slam dele. E também para dar uma alavancada nesse stable que tá meio estagnada, tal, sem objetivo. Só a Rhea que tem. São nomes aí que a gente pode pensar. Mas o principal mesmo, é Kevin Owens e Sami Zayn. Sem É, sim. dúvidas. Fazer um reinadozinho considerável ali. Acho que pode ser um ano bom para as duplas, se eles ganharem. Eu acho que vamos ter lutas de qualidade muito boa com as tags, né? Que era uma coisa que o Triple H trabalhava muito bem na NXT, era as tags também. Ah, Isso. E também retornos, porque eles cara. são ótimos personagens. Vamos lá, vamos falar de retorno agora. Randy Orton, cara. Eu acho que o Randy Orton tem que voltar. Tem que. E também pode ser um ótimo desafiante ao título mundial. Mas ele voltar com o personagem Legend Killer. Naquele tempo lá da pandemia, aquele Randy Orton era perfeito. E acho que o modo como ele ficou depois com o Matt Riddle, ele acabou se perdendo. Apesar de muita gente gostar, eu acho que ele deveria voltar nessa pegada. E inclusive tentar enfrentar o Roman Reigns. Eu acho que ele tem credibilidade suficiente. E também o AJ Styles, né? Acho que todo mundo tá pedindo pelo AJ, todo mundo tá clamando pelo AJ. Eu acho que esses dois são os nomes principais para retornar. E é o que eu posso pensar agora são esses nomes aí, cara. Randy Orton e AJ Styles. E você, pensa em algum, tem algum em mente aí? Ó, por exemplo, eu acho que o AOP, né, aquela tag lá que Nossa, existia, Autos of Pain. pode acontecer de eles retornarem, dizem aí as lendas, né? O Eric Young já estão esperando retornar faz um tempinho também, né? Talvez aí se encaixe. Alguns até podem acontecer na NXT aí de retorno. Matt Cardona, eu ainda tenho esperança, porque se a esposa dele tá lá, geralmente os casais acabam cedo ou tarde trabalhando juntos, né? Então eu não duvidaria não de ele surgir lá Matt uma. Cardona é o Zack Ryder? Isso, ele Desculpa. mesmo. Pronto. Eu Eu acho. também acho que ele retorne. Então, eu tô achando que em algum Hora momento ou do outra ano ele ele tem que pode retornar. retornar. Inclusive seria um bom Mr. Money in the Bank também, né? Acho que ele Seria. Mas eu encaixaria. acho que ele. Acho que o certo mesmo dele seria ir pro NXT, ganhar um pouco de atenção Sim, por lá, para verdade. depois voltar para Ser cima. campeão da NXT daria muito certo com ele também, né? É, Ele tem cara assim do tem. NXT, da, Pô, da se o Ziggler categoria ganhou o lá. título da NXT, ele tem que ganhar também, não é possível. É. Mas é, enfim, é nesses retornos aí que eu penso mesmo a respeito, né? É, e que mais você tem para complementar que pode acontecer depois da WrestleMania? Cara, não sei, eu acho que a gente precisa de um campeão melhor para os Estados Unidos. Eu não gosto muito da ideia do Theory. Às vezes eu até esqueço que ele é campeão de lá. Eu acho que a gente tá precisando de novo de um campeão à la Rusev, à la John Cena, que são patriotas, que batem no peito. Só que é difícil de pensar agora no rosto que a gente tem, né? Um cara É, que cumpre esse perfil. Mas eu acho que a cara do título americano é essa. Mesmo que agora seja um pouco mais difícil, já que ele é o principal do Raw, né? Então ele tem que ter uma cara mais de mundial, que eu acho um erro. Eu acho que eu pegaria mais a ideia que você falou, trazer o Intercontinental pro Raw. Intercontinental, exato. É, Fazer essa troca. porque apesar de que o Gunter é difícil de ser batido, mas seria uma dinâmica a mais. Porque já que é pra gente ver como um título de main card, um título principal, acho que o título do o Intercontinental tá bem mais credível do que o próprio americano, né? É um título bem mais difícil de se alcançar. E eu acho que, por ser mais difícil, acho que os caras que deveriam estar no main card, os caras que deveriam estar, né, disputando contra o Roman e não conseguem, acho que contra o Gunter seria uma boa, entendeu? Como, por exemplo, o próprio Drew, ou Bob Lashley, que vai ficar sobrando depois. Tem essa galera aí, entendeu? Dá para fazer uns parrudão enfrentar o Gunter como se fosse um título principal da Brand e trabalhar um deles como se fosse realmente midcard, né? Porque a gente tá vendo que os títulos midcard, graças a Deus, estão evoluindo. Sim. Consequentemente, se tornaram mais difíceis também de se Exatamente. vencer, né? Agora, uma Realmente. coisa que eu tô reparando, né, na WWE, Zezo, é que o pessoal tá gostando de reinado longo, né? Se você olhar, tem um Brew Breaker com reinado longo, aí tem a Bianca Belair, aí vem o Roman, aí vem os Usos, aí vem o Gunter também. Cara, eles estão Na investindo em verdade, reinado a gente tá pesado, né? vivendo a era dos reinados longos. Eu fiz um vídeo essa semana. Eu não sei que dia vai sair. Não sei se esse vídeo aqui tá saindo depois que já saiu esse vídeo. Mas se você for pegar desde 2011 para cá, tá sendo uma série de reinados longos e Ah, recorde tá atrás de mesmo. recorde.
tipo NXT, UK, main roster, tags feminino, é a era dos reinados longos, cara. A WWE mudou. Veio o New Antigamente ela Day, gostava veio o de Brock Lesnar. os superstars ganharem vários títulos várias vezes, perder, recupera, perder, recupera. Hoje em dia não, hoje em dia você faz reinado longo. O Mahal, por exemplo, ele tem um reinado só, mas um reinado só dele ficou segurando mais tempo que o Edge e o Undertaker nos vários reinados que tiveram, por exemplo. Sim, sim. Tem o reinado do AJ Styles também, Brock Lesnar com reinado longo. Teve, vamos ver o que mais, teve o New Day com reinado histórico, teve muitos reinados longos mesmo, cara. Reinados pra caramba, e agora, atualmente, a gente tem 3. São Sim. 3 ou são 4? 4 reinados longos. É. É um jeito diferente deles trabalharem. Eu até mudo um pouco a diversificação que a gente tinha. Eu acho que a gente precisa até Tem que ter de um pelo menos título, um para ser mais é, diversificado, né? Umzinho, um pelo título que menos. faça esses rodízios, né? Que era para ser o americano se ele não fosse tratado como mundial hoje. Eu acho que seria É, essa a função dele. eu acho que o que tá aí, a gente tem que investir nesse americano para dar essas oportunidades e no título de tags. E também eu acho que desunificar resolveria muito isso, cara. Desunificar o título resolveria essa questão de um título ficar paralisado só com um campeão. Mas, né, vamos esperar, né? Também penso mais ou menos assim. E aí, você tem mais alguma coisa para complementar ou deu pra gente falar muito aí sobre esse pós-WrestleMania? Cara, eu acho que já deu para falar o suficiente. Acho que daria pra gente pincelar um pouco sobre o Bray Wyatt, mas é muito confuso, muito nebuloso pra gente tentar prever, então vamos É deixar pelo difícil prever mistério. até o que ele vai fazer na WrestleMania em si, né? Exatamente. Não Então dá pra vamos deixar imaginar pelo nada. mistério do destino aí. Não vamos tentar prever Bray Wyatt, porque já vimos que não dá muito certo. A gente pensou que ele vinha com a stable da Firefly Funhouse, pensamos que ele ia voltar como The Fiend, Pensamos que ele ia como enfrentar o Devorador Uncle de Howard, agora Mundo. são aliados. Então não vamos tentar prever, vamos deixar o Bray Wyatt fazer a história que ele quer e vamos ver no que dá. 7, 8 meses, uma luta, Bray Wyatt, é isso. Então não dá pra Caramba, pensar em velho. nada em relação a ele. Bom, mas é isso aí, galera. Depois vocês voltem nesse vídeo quando a WrestleMania acabar e vamos ver aí se a gente E vai vai se acertar concretizar, aí né? algumas coisas, algumas previsões aqui que a gente está tentando ver, né? É difícil, mas tentaremos. Foi um grande papo aí, então muito obrigado, Sérgio, mais uma vez por ter comparecido aqui. Galera, ó, na descrição do vídeo tá lá o Instagram do Sérgio para vocês que querem conferir aí então o trabalho dele aí de designer e também os quadrinhos dele aí que eu imagino eu que já devem ter sido lançados ou estão perto. Então, fiquem de olho aí. Valeu, Sérgio. Valeu, tamo junto, Zezão. Foi um prazer, pessoal. Tamo junto. É nóis então. Um abraço, galera, até a próxima e fomos.